Fala galera, aqui é o professor Tiago e hoje falaremos sobre o trabalho realizado por um gás. Vimos que um gás pode sofrer transformações, as quais modificam suas variáveis de estado. A compreensão dos princípios que regem essas transformações foi fundamental para o desenvolvimento das máquinas térmicas. O objetivo principal de uma máquina térmica é transformar calor em trabalho mecânico. Devemos lembrar que trabalho em física diz respeito à transferência de energia a partir da aplicação de uma força. Um trabalho é realizado quando uma força é aplicada sobre um objeto e esse sofre um deslocamento. Assim, a ideia elementar de uma máquina térmica é fazer com que o gás aquecido se expanda e empurre uma peça articulada, tal como um êmbolo. Por isso, das possíveis modificações sofridas por um gás, a mudança no volume é a mais importante quando se deseja obter trabalho mecânico a partir do calor. Vejamos como isso ocorre em um processo isobárico. Suponha que uma quantidade de gás esteja confinada em um cilindro, tampado por um êmbolo móvel. Se adicionarmos calor ao sistema, o aumento da agitação das moléculas fará com que o gás se expanda, empurrando o êmbolo para cima. O êmbolo volta ao repouso quando a pressão no interior do recipiente, causada pelo gás, se igualar à pressão externa, a qual pode ser a pressão atmosférica ou a exercida por um pequeno peso. O fato de o êmbolo ser móvel garante que o mesmo irá se movimentar sempre no sentido de igualar a pressão interna com a externa, a qual é constante. Isso garante que as transformações no gás serão isobáricas. Para esse tipo de situação, é possível determinar qual é o trabalho realizado pela força que o gás aplica sobre o êmbolo para expandi-lo. Pela definição de trabalho, temos que trabalho é igual a força vezes deslocamento. O deslocamento pode ser medido facilmente pela variação na altura do êmbolo após ser empurrado pelo gás. A força, entretanto, é mais difícil de ser determinada, pois resulta das milhares de colisões das moléculas de gás contra o êmbolo. Porém, se lembrarmos de que a pressão é uma medida da distribuição de força sobre determinada área, de modo que pode ser definida como força sobre área, podemos determinar a força média sobre o êmbolo. Rearranjando a equação, teremos que a força é igual à pressão vezes a área. Substituindo esse resultado na expressão do trabalho, obteremos T é igual a P vezes A vezes D. Perceba que a área do êmbolo, multiplicada pela distância percorrida por ele, é exatamente o aumento do volume sofrido pelo gás. Dessa maneira, podemos dizer que o trabalho realizado pelo gás é igual à pressão vezes a variação de volume. Essa expressão só pode ser usada para transformações isobáricas, pois para chegar nela, consideramos que o êmbolo está livre para se movimentar, a fim de manter a pressão constante. O caso analisado diz respeito a um trabalho realizado pelo gás, uma vez que são as suas moléculas que aplicam força sobre o êmbolo. Por conta disso, em uma expansão, dizemos que o trabalho é positivo. Contudo, quando há uma compressão, é a força-peso sobre o êmbolo que o empurra para baixo. Nesse caso, é o sistema que realiza trabalho sobre o gás, e, portanto, o trabalho é negativo. Dessa forma, podemos dizer que, para uma transformação isobárica, o trabalho é mais ou menos a pressão vezes a variação de volume, onde o sinal é determinado quando sabemos se houve aumento ou diminuição do volume. É importante lembrar que para encontrar o trabalho em joules, que é a unidade do SI, é necessário usar a pressão em Pascal e o volume em metro cúbico. Vejamos um exemplo. Uma certa quantidade de gás sofre uma compressão isobárica de um volume de 0,5 litros para 0,2 litros. A pressão mantida foi de 2 atm. Determine o trabalho realizado pelo gás. Temos uma pressão de 2 atm e uma variação de volume de 0,3 litros. Primeiramente, precisamos transformar as unidades. Para isso, basta multiplicar a pressão por 10 à quinta e o volume por 10 a menos 3. Ao substituir na fórmula, precisamos lembrar que o trabalho foi realizado sobre o gás e, portanto, é negativo. Fazendo a multiplicação, encontraremos 0,6 vezes 10 ao quadrado, ou ainda 60 joules. No próximo vídeo, falaremos sobre o trabalho realizado com pressão variável. Até lá!